agradecer aos 320 inscritos no meu canal. Hoje é sábado, dia de finados, não é? Então estamos ainda preparando para daqui a pouco fazer a visita aos nossos antepassados, não é? Que é um momento assim de agradecermos a nossa existência pela vida que eles nos deu através de várias gerações e que culminou com a gente, não é? É muito importante que a gente tenha essa gratidão, não é? Para poder estabelecer assim uma conexão com Deus também. É importante que a gente tenha esse sentimento de gratidão pelos nossos cromossomos recebidos e todos aqueles genótipos que a gente conserva no nosso DNA, não é? É muito importante. Então, eu estou aqui me preparando, assim, para poder ir junto com os meus filhos, não é? Daqui a pouco. E depois almoçarmos juntos para essa atividade de um feriado de finados, não é? Muito bom. Até. Eu já fui para o Japão. Quando nós fomos para lá, resolvemos passear um pouco em Okinawa, que é a terra de meus pais. Tanto mamãe quanto papai são de Okinawa. E assim eu também me considero uma okinawana, não é? Então, quando a gente foi para o Japão, assim, sem endereço, de parentes, sem nada, um guia assim, que na verdade era amigo de um amigo nosso, estava nos levando a muitos lugares e aí ele levou a gente até um karaokê. Na verdade, ele tinha pedido para o Caria e eu irmos num dia assim, mas o Caria estava cansado da viagem e tal. Ele falou, não, então vamos amanhã. E combinamos assim, no dia seguinte fomos ao karaokê à noite. Aí, quando chegamos nesse karaokê, entraram algumas pessoas nesse recinto e quando eles chegaram assim, ficaram olhando assim, né? Principalmente para mim. Eu acho que eles já viram que eu era descendente de Okinawa, né? Porque os traços assim realmente demonstram que sou, né? Enfim. Daí ele perguntou se a gente era de lá, aí falamos que era do Brasil, aí perguntou se tinha algum parente em Okinawa, aí eu disse que tinha um tio, né? Mas que infelizmente já tinha morrido. Então eu falei que era diretor de uma escola, assim, foi diretor de uma escola, professor, enfim, né? Lá os professores são muito respeitados. Bom, falando assim, ele falou, não, ele não morreu não. Ó, eu levei um susto, falei, como não? Daí, meu marido pensou, nossa, você vai querer ver o seu tio? Nossa, mas se ele tá vivo? Bom, a gente ia ficar em Okinawa poucos dias, assim, ia embora, sem visitar ninguém. Mas aí resolvemos, então, ficar em Okinawa para ver esse suposto tio que não tinha morrido, que estava
vivo e ele falou que tinha visto. Bom, daí ficamos, né, nesse local e ficamos no hotel ainda mais alguns dias, né? Prorrogamos, vamos dizer assim, nossa estada lá. Daí no dia seguinte, a gente foi para esse lugar que ele explicou que seria o lugar onde vivia o Rocama, né? Que é o meu tio. Daí, quando a gente chegou ali, era dia de finados. Por isso eu estou me lembrando disso agora. E aí, no dia de finados, eles fazem assim, gotiçô, que significa aquelas comidas gostosas, não é? Que oferece no Butsudan, que é o lugar onde que a gente reza e onde que eles colocam assim vários pratos, não é? Para oferecer aos mortos, não é? Aí o que aconteceu? Chegamos naquele Rocama e eu senti que não era ali. Vi as fotos e não era ali. Eles falaram, realmente o Rocama estava vivo, mas morreu. Mas não era meu tio. Mas a gente foi convidado a entrar, inclusive lá eles, nesse dia de finados, eles abrem as portas para as pessoas, não é? Para, vamos dizer, rezar, acender o senkô, acender aquele incenso. E assim fizemos. Só que a gente resolveu ligar então para a pessoa que deixou o telefone tudo direitinho, para se acontecesse algum desencontro, né? Poderíamos ligar. Daí ligamos. Aí explicamos que estava numa certa posição, nessa certa cidade. Ele falou, mas não é essa cidade, é um pouquinho mais para frente. E o engraçado é que todos os pontos de referências existiam nesse lugar também. Por isso que a gente confundiu. E a pessoa que morava nesse lugar também tinha o mesmo sobrenome, era Xará. Então a gente resolveu ir nesse outro lugar que ficava um pouco mais distante, mas que dava para se chegar, né, de carro mesmo. Aí nós fomos. Quando cheguei naquele endereço, gente, como era finados, então o Butsudan fica assim aberto, né, aquele lugar da oratória, e ficam as fotos dos mortos. E aí eu vi a foto do meu tio, falei, gente, é aqui. E fui entrando, né? Fui entrando, e como era dia de Obon, que a gente fala, nesse dia as pessoas vão acender senkô, acender o incenso na casa, então tava aquelas comidas todas preparadas para receber as visitas que iriam rezar, acender vela, enfim. E aí a gente chegou primeiro, né? Antes dos parentes. Dali estava uma tia, né, acamada, e a gente cumprimentou, enfim. E aí eles disseram que essa tia, ela já não falava mais, mas enfim. Aí comentamos assim que eu era filha de quem eu era, né? E almoçamos nessa casa e meu primo nos convidou para ficar mais algum dia para ir na casa dele, que ele queria nos receber na casa dele, né? Aí a gente ficou feliz por encontrar os nossos parentes, assim, gente, sem endereço, sem nada, assim, uma agulha no palheiro, né? Enfim, era meu primo. E eles nos receberam muito bem. Daí a gente despediu, né? Despediu todo mundo, falou, vamos voltar amanhã. Aí falou, não, pode deixar que eu mesmo vou buscar vocês num hotel e onde que vocês estão hospedados, enfim, temos endereço e tal. E fomos despedindo e despedimos da tia também, que não falava há muito tempo. Qual não foi a minha surpresa que a tia falou comigo. Falou para mim trabalhar bastante aqui no Brasil, mas que voltasse
para o Japão. Gente, eu fico muito emocionada, porque eu não falo assim correntemente o japonês, mas eu entendo. Eu entendo tudo que eles comentam, tudo que eles falam. Nossa, todos ficaram sobressaltados assim. Como assim? Falando, gente. Uma tia que há muito tempo não falava. E agradecendo, porque pós-guerra, meu pai talvez não, com certeza, ele enviou para o Japão, assim, roupas, não é? Para poder melhorar a vida pós-guerra, porque depois da guerra foi muito difícil o, a vivência lá em Okinawa, né? Porque lá era tipo assim uma espécie de ponte onde muita gente morreu, não é? Na guerra, porque os americanos ficaram um tempo com a posse do país, né? De Okinawa. E eu aqui no Brasil eu lembro que o Okinawa fez parte dos Estados Unidos durante um período. Eu ficava feliz, né? Falava, mãe, nós somos dos Estados Unidos. E ela ficava triste, logicamente, porque foi uma tomada, né, de país. Mas que depois foi devolvida. Eu não entendo direito da história, mas é uma coisa mais ou menos assim, não é? E lá em Okinawa, então eu visitei assim aquela homenagem que eles fizeram a todos que morreram na guerra, não é? E tem ali todo o nome de todo o povo okinawano que foi praticamente dizimado na época, né, da guerra. E eu lembro que minha mãe conta que eles tinham assim esconderijos, tipo subterrâneo, não é? E que os colegas dela de escola, que quando ela retornou a Okinawa, já não estava mais, porque parece que foram queimados, né? Porque como eles sabiam que estavam em lugares subterrâneos, eles colocavam assim algum combustível, né? E queimavam, porque aí acabava mesmo com todo mundo, com esses esconderijos que eram a proteção deles, não é? Mas enfim, essa minha tia falou como por milagre, né? E aí no dia seguinte a gente voltou, trazido pelo meu primo. Ele foi no hotel nos buscar, fizemos umas compras. Aliás, a gente comprou muita coisa. A gente comprou muita coisa e o melhor da história, ele pagou a conta. Pois é, ele pagou a conta e saiu muito satisfeito porque ele queria comprar um presente e não sabia o que, não é? Aí na época eu lembro que eu fui com um colar assim brasileiro, colar de pérolas nacional. Aí eu pensei lá com meus botões, nossa, eu vou dar esse colar, também não trouxe presente algum. Eu vou falar que é uma lembrança do Brasil, que eram umas pérolas, mas não eram umas pérolas redondas, sabe? Eram umas pérolas assim, cheio de reentrâncias, assim, mas era bonito. Enfim, eu comprei ali na Aliança Joias e eu usei durante um período, mas usei pouco e deixei lá com a esposa desse meu primo, né? E no dia que a gente foi, então, na casa do meu primo, os parentes todos vieram, assim, nos receber e dar as boas-vindas por ter ido ao Japão, né? Mesmo porque eles falaram assim, nossa, eles vieram do Japão, aliás, do Brasil até aqui o Japão, como que a gente não vê? Não é? Aí eles acabaram vindo, parentes que ele falou assim, nossa, eles nunca vieram na minha casa, mas acabaram vindo, né? E eu achei assim muito divertido, muita gratidão eu senti por aquela recepção, né? Fiquei muito orgulhosa de ser filha dos meus pais
e porque eles agradeceram muito aquela ajuda que receberam pós-guerra, não é? E ele contando que a casa estava reformada, mas que demorou muito. Pasmem vocês por quê? Porque na hora que estava consertando a casa, reformando a casa, eles encontraram uma bomba, gente, uma bomba de guerra que ainda estava lá, intacta, pois foi chamado toda aquela coisa de militar para poder então desarmar, né? Porque a qualquer momento poderia explodir. Mas a sorte que não aconteceu isso. É sim, outro milagre, não é? Porque se tiver uma bomba, né, nesse campo minado em qualquer momento, a casa poderia ir para os ares. E não foi. Foi detectado, foi retirado e a casa está salva. Então essas histórias assim, que eu lembro da viagem, foi muito emocionante para mim, né? Bom, daí, lá no karaokê mesmo, ela tinha comentado que a filha dela trabalhava no aeroporto lá, entende? E a gente tinha comentado que teria que pagar um extra, né, muito grande e tal, porque mudou o pacote, né? Porque eu ia ficar um dia e fiquei mais. Mas aí falei, não tem problema. Mas aí a gente ficou lá no aeroporto e tava demorando assim, né, pra liberar, depois pra gente ir embora. Aí como não foi outra surpresa, gente, que aquele dinheiro que eles cobraram a mais, eles comentaram, gente, acho que houve algum engano e foi cobrado alguma extra aqui que não é devido por vocês. Então, vai haver então uma devolução. Eu gostaria de pedir assim o número do seu cartão de crédito, porque vai ser creditado nele. Gente, outra grande surpresa. Eu nem tinha comentado aqui, né, que haveria encargos, enfim, porque realmente não houve. Mas haveria encargos. E eu acho que meu tio lá da eternidade mexeu os pauzinhos, botou a gente no karaokê certo, fomos no karaokê certo, e aí a gente encontrou nossos parentes e voltamos felizes para o Brasil, certos de ter acendido a vela para o meu vovô e para minha vovó, que não cheguei a conhecer, mas até hoje eu sinto que eles sempre olham e velam por nós. Obrigada. Até.